Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês a melhor forma de vocês terem os melhores resultados com a acupuntura, tratando os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes. E hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível a respeito de enxaqueca. Tá? Então, se você tem interesse em saber como vai se desdobrar esse caso aqui, então aguardo vocês. Vamos falar sobre um caso clínico sobre enxaqueca e nele nós vamos falar sobre o diagnóstico energético, sobre a anamnese e sobre uma linha terapêutica capaz de você entregar os melhores resultados para esse paciente. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou só fixar aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura. Caso clínico, enxaqueca. Perfeito! É uma condição bem comum na nossa clínica, né? Então, um caso bem interessante. Vamos lá, então? Vamos começar aqui, eu vou passar o caso clínico, depois nós vamos debatendo a respeito de cada um dos tópicos desse caso clínico, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Antônio, Toninho, Valéria Caruso tá aqui conosco, maravilha, tava sumida, Valéria, sentimos sua falta por aqui. Fernanda, Margot, maravilha, Vanessa, show de bola, só a galera, gente finíssima aqui. Ah, então vamos lá, vou começar aqui e qualquer coisa vocês vão me perguntando aí no direct, tá? E nós vamos debatendo aqui, perfeito? Naquele mesmo esquema que nós fazemos toda terça e quinta-feira. Então nossa paciente é do sexo feminino, 66 anos de idade, tá? 66 anos de idade, há 2 anos teve um AVC hemorrágico, um AVC hemorrágico, 2 anos, tá? Aqui é bem interessante, porque é uma condição neurológica, tá? E aí nós precisamos falar a respeito também desses fatores associados, tá? Mas a queixa principal dela é a enxaqueca. Uma enxaqueca, né, hemicraniana, tá? Que mescla aí os dois lados, né? Hora doendo mais do lado direito, hora do lado esquerdo. Tá? Então, a paciente com esse quadro também, né, enxaqueca vem por conta desse quadro neurológico. É uma paciente alérgica ao glúten, então a alimentação dela é bastante restrita, tá? Tem uma alimentação bastante restrita. É uma paciente que também apresenta um quadro de hipotireoidismo, tá? Eu tenho uma aula falando só sobre tireoide, inclusive é uma aula que eu tive quando eu estava lá na China, uma professora especialista em tireoide. Então, se você tem interesse em assistir mais uma aula somente sobre tireoide, me mande um direct depois lá me mande uma mensagem lá no meu direct que eu envio essa aula para vocês, tá? Sempre que tem alguma coisa assim, eu gosto de trazer essas aulas para vocês, porque complementa muito o estudo de caso, tá? E aí, então, além dessas condições clínicas da paciente, nós vamos ter alguns fatores importantes que eu gosto de trazer aqui dentro da fisiologia energética, tá? É sempre muito bom direcionar o nosso tratamento, né, pela fisiologia energética. É a forma mais tranquila que eu vejo para nós definitivamente termos uma visão mais integrativa do nosso paciente. Então aqui, ó, além de todas essas questões, a paciente apresenta hipertensão arterial sistêmica. Tá? Apresenta hipertensão arterial sistêmica, o sono é muito leve, então ela acorda várias vezes à noite, então a qualidade do sono aqui não é tão bom. Isso aqui é importante porque em pacientes com quadros de enxaqueca, a qualidade do sono, né, ela é primordial, então ter todas as fases do sono, um sono reparador, então podemos até falar um pouquinho sobre higiene do sono aqui para essa paciente. Tá? Ela só dorme pesado, como ela fala, né? Eu só durmo pesado quando eu tomo medicação, tá? Ela é uma paciente que ela está apresentando uma alergia, uma coceira no corpo todo, tá? Então ela sente o corpo inteirinho coçando, tá? Apresenta também colesterol e triglicérides alto.
alterações metabólicas. O rim dela funciona apenas 30%. Rim funciona apenas 30%. Então ela já tem uma condição também em órgãos vitais, tá? E o intestino muito solto chega a fazer, né, até 5 vezes ao dia. Tá? Então olha só que interessante, nós temos um caso clínico agora, um quadro clínico mais característico por acometimentos neurológicos, né? Onde a paciente teve um AVC hemorrágico, tá? E quando a gente fala de AVC hemorrágico, nós temos que entender alguns processos por trás, né? Porque o que é o AVC hemorrágico, né? Então, quando a gente tem ali, né, um vaso sanguíneo que ele não consegue segurar o sangue dentro dele, nós temos uma hemorragia ali no sistema nervoso central. E quem segura o sangue dentro do vaso sanguíneo é o elemento terra. Segura o sangue dentro do vaso sanguíneo. Quem nutre o vaso sanguíneo é o elemento fogo. Então, olha que interessante, porque nós temos uma condição do AVC hemorrágico da seguinte forma: a terra interferindo, né, a terra não conseguindo segurar o sangue dentro do vaso sanguíneo e acometendo o sistema nervoso central, o cérebro. Tá? Então é a terra interferindo no fogo, interferindo na água. Perfeito? E além disso, a paciente apresenta então um quadro de enxaqueca. Tá? Um quadro de enxaqueca. Além disso tudo, ela ainda apresenta, né, o hipotireoidismo e alergia ao glúten. Olha que interessante, né? Nós sabemos, e por vezes eu já falei sobre isso aqui, mas como sempre chega pessoas novas, né? Eu gosto de reforçar, e é até bom reforçar, porque até mesmo para nós às vezes passa batido. Então precisamos entender um pouquinho sobre prognóstico. Tá? É importante nós sabermos o prognóstico do nosso paciente, não para saber o número de sessões que esse paciente vai fazer, mas para nós entendermos, de uma vez por todas, como se dá, né, a evolução dos resultados desse paciente, para inclusive nós deixarmos esse paciente ciente, né, do que a acupuntura é capaz de fazer por ele e do que, né, em que tempo isso pode acontecer. Então, quando nós avaliamos um paciente e esse paciente então apresenta um quadro clínico que está rodando ali nos 5 movimentos, que ele tem comprometimento dos 5 movimentos, né? Isso nos mostra que tem uma característica de cronicidade. Então, para buscar o reequilíbrio desse paciente, não vai ser em 1, 2, 3 sessões. Tá? Isso levará mais tempo para a gente fazer esse reequilíbrio. Então, se você já deixa o seu paciente ciente de que não vai ser em 2, 3 sessões que ele vai melhorar uma característica crônica, né? Inclusive, né, o AVC que ele teve, essa crise de enxaqueca, essa alergia, vem de desequilíbrios muito complexos. Então, se você deixa o seu paciente ciente com isso, você evita a frustração do seu paciente com a acupuntura, inclusive a sua também, se você entende isso. Porque se nós formos imaginando que vamos fazer poucas sessões e o paciente vai melhorar, um paciente com quadro desse aqui, ó, possivelmente não vai ter uma melhora ali logo nas primeiras sessões. E isso acaba nos deixando desmotivado, desanimado. Tá? E eu já dei aulas em diversas pós-graduações aqui no Brasil, né, em diversos estados brasileiros, e infelizmente, né, temos essa característica de imediatismo. Eu também já fui assim. Quando eu estava no ambulatório de acupuntura, eu queria ver resultados sempre imediatos, né? Sempre ali nas primeiras sessões. Mas, lógico, se você pega um paciente com um quadro agudo, né, um quadro agudo de dor, você faz uma craniopuntura, nossa, parece mágica. Você tira a dor com a mão. Mas quadros mais crônicos levarão mais tempo. Então, muitas vezes eu recebo mensagens no direct: professor, estou na 5ª sessão e o paciente ainda não apresentou melhora. Falei, mas por que ele não apresentou melhora? Professor, não sei, deve estar errando os pontos. Então me passa o caso clínico. Aí o aluno me passa o caso clínico. O aluno me passa o caso clínico, é um caso hiper complexo que o paciente tem dor lombar há mais de 20 anos. E aí ele quer resultados em
5 sessões? Possivelmente não é o caso, né, desse paciente, ele levará mais tempo. Então, quando você está ciente disso e explica isso para o seu paciente, fica muito mais fácil desse paciente aderir ao tratamento, em querer fazer. Tá? E é por isso que eu trago aqui uma forma de você tratar o seu paciente mais completa, uma forma onde você não olha só a ponta do iceberg, mas você olha o seu paciente de uma maneira geral. Isso faz com que você tenha uma visão mais integrativa do seu paciente e você não fica olhando só o foco aonde está tendo o maior incêndio, mas você consegue ver o local onde está vazando o gás para você ir lá e fechar o gás e diminuir ali esse incêndio que está pegando. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, além de tudo isso, tá? Eu prometi aí para quem entrou agora, quem tiver aula sobre, quem tiver interesse em aula sobre tireoide, tá? Me mande um direct depois que eu te mando uma aula específica sobre tireoide. Tá? E agora eu vou trazer a foto da língua da paciente aqui para nós fazermos o diagnóstico. Tá? E aí, ainda mais, né, quando nós falamos sobre as questões mesmo de temperamento, de consciência, né? Porque eu tenho uma visão da acupuntura mais voltada para o tratamento da consciência, do temperamento, dos desequilíbrios emocionais. Ah, professor, mas você não trabalha o físico, você não trabalha a dor física? Trabalho, mas todas essas dores físicas, dores emocionais, vêm por um fundo da consciência, do temperamento, né, das questões emocionais do paciente. Então, quando eu trato as questões emocionais, o resultado do físico, o resultado dessas patologias que o paciente apresenta, geralmente vem com um resultado mais rápido e melhor, mais surpreendente. Então, por isso que eu busco aqui trazer para vocês essa visão minha do tratamento das emoções, que foi um grande diferencial que eu vi quando eu estava lá na China. Foi algo que me mostrou que era capaz de eu trabalhar as questões emocionais dos meus pacientes de forma mais profunda, trazendo um melhor resultado. Então, por isso que eu sempre trago aqui para a gente fazer essas questões, trazendo esse olhar, esse raciocínio clínico mais abrangente, né? Voltado para as questões emocionais. Show? Então vamos lá, vamos fazer esse diagnóstico aqui da língua. Primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. E aí, me ajudem aí nessa saburra. Essa língua, ela apresenta saburra? Se tem saburra, ela é branca ou amarela? Que cor que é essa saburra? Saburra, branca ou amarela? Ela tem, perfeito, tem sim uma saburra presente, né, que recobre todo o triplo aquecedor médio, todo o triplo aquecedor inferior, e ela chega quase que no triplo aquecedor superior, uma saburra mais espessa, mas de característica branca. Perfeitamente. Perfeito. Uma saburra mais branca, espessa e branca. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, então, é a cor. Qual que é a cor dessa língua? Tá? Sempre gosto de trazer aqui, né, que a cor ela pode ser de 3 fatores, ou pálida, ou vermelha, ou arroxeada. Mas aí eu já trago algo ainda mais importante, tá? Algo mais importante. Essa língua apresenta uma saburra mais espessa e branca que recobre praticamente todo o corpo da língua. Então essa saburra, ela tampa ali basicamente todo o corpo da língua para a gente avaliar. Então não dá para a gente bater no martelo e falar a coloração exata do corpo dessa língua. Mas aqui no triplo aquecedor superior, onde não tem tanta saburra, nós conseguimos avaliar. Na lateral, nós também conseguimos avaliar onde não tem saburra. Então qual que é a cor da língua? Principalmente na ponta e na lateral, onde nós conseguimos ver. Que cor que vocês conseguem visualizar essa língua aí?
vermelha na ponta, né? Perfeito, vermelha na ponta. E a lateral? A lateral está mais pálida. Conseguem ver a lateral mais pálida aí? Show, exatamente isso. A ponta bem vermelhinha e a lateral aqui dela mais pálida, principalmente a lateral esquerda, que é a que a gente consegue visualizar melhor, né? A paciente está com o rosto um pouco mais lateralizado. Maravilha. Nós temos também, né, um terceiro fator que nós vamos avaliar, que são as alterações de forma. E aí, essa língua, ela apresenta alteração de forma? Ela tem fissuras? Ela está edemaciada, volumosa, tá? Denteada? Como que estão as alterações de forma dessa língua? Tem fissura, volume, edema, denteado? Como que está? Sim, ela tem algumas certas fissuras ali no triplo aquecedor médio, né? Que até a saburra recobre um pouquinho, mas algumas fissuras, tá? Então, fissuras. Ela está levemente edemaciada, não é aquele edema muito grande, e ela está denteada. Também não é aquela marca de dentição que a gente olha, né? Bate o olho e fala, nossa, extremamente denteada. Mas quando você olha nas laterais aqui, aparecem as marcas de dentes, aparece até uma leve fissura aqui na região, né, da lateral da língua, onde pega o fígado e a vesícula biliar. Show! Exatamente. As petequias também vêm por conta do calor, tá? Então, mesmo a ponta estando vermelha, está ligada ao calor, por isso que geralmente eu não coloco especificamente as petequias separadas, tá? Elas estão ligadas diretamente ao calor conforme a ponta vermelha. Perfeito? Ione. E por último, o último fator que eu avalio na língua, tá? O último fator que eu avalio na língua é com relação à umidade de líquidos orgânicos. E aí, essa língua, ela apresenta mais úmida, tem brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Como que é? Que vocês avaliam a umidade dessa língua? Umidade de líquidos orgânicos, não a umidade da terra. Parece mais seca, né? Parece mais seca. Perfeito. Show de bola, tá? Show de bola. Mais seca. Então, agora nós temos os achados. E agora nós vamos traduzir isso para os padrões sindrômicos, tá? Para os padrões sindrômicos. Então, se tem saburra branca, a paciente tem característica de frio interno, em especial no dial inferior e no dial médio, tá? A ponta está vermelha, então nos mostra uma condição de calor. Olha o que nós falamos lá no início, né, do nosso caso clínico. Olha, é um quadro clínico crônico. E essa paciente nos mostra, então, um padrão de calor e de frio, uma síndrome mista, tá? Então, essa síndrome mista nos mostra, então, esse nível de cronicidade. Então, quanto mais crônico for as questões de desequilíbrios energéticos e emocionais do nosso paciente, mais tempo nós levaremos para ter os melhores resultados. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes para deixarmos o nosso paciente ciente com relação ao prognóstico do tratamento dele, tá? Para evitar a frustração tanto no terapeuta quanto no paciente. Perfeito? Pálida nas laterais, então tem uma certa deficiência de Chouet, principalmente no fígado e na vesícula biliar, que é onde nós conseguimos ver aí nas laterais, tá? Fissura, tem deficiência de energia yin-qi do baço, tá? Tem edema, então está mostrando uma estagnação de energia do baço. E está levemente denteada. Então essa estagnação já chega também no fígado e na vesícula biliar. Tá? E a secura, né, que nos mostra o calor que resseca os líquidos orgânicos. O calor que resseca os líquidos orgânicos. Por isso que ela apresenta mais seca.
Tá? Show? Olha que incrível. Então, agora que nós já fizemos, né, o diagnóstico aqui dessa língua, nós podemos trazer aqui para a anamnese, trazer para a nossa análise da fisiologia energética, para a gente conseguir entender esse paciente um pouco melhor. Um pouco melhor. Então, aqui nós tivemos então um quadro que a paciente apresenta frio, né? Frio principalmente no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior. Nós temos também um quadro de calor, onde a ponta da língua está vermelha, apresenta petequias, né? E apresenta também mais seca. Então, a síndrome mista, frio e calor. Tá? Além disso, a paciente apresenta uma deficiência da energia yin, Qi do baço, gerando uma estagnação de Qi. E essa estagnação de Qi já está chegando lá no fígado e na vesícula biliar, gerando também uma deficiência de sangue, porque a lateral está pálida. A lateral está pálida. Show? E ela também está seca, mostrando também esse excesso de calor. Olha que interessante, porque essa paciente chega para nós, então, com um quadro clínico, né, de uma enxaqueca, e ela relata uma coceira no corpo todo. Mas há 2 anos ela teve um acidente vascular encefálico, né, hemorrágico, onde tem a ruptura de um vaso sanguíneo, o derramamento de sangue ali no sistema nervoso central, tá? E ela apresenta essas síndromes, né, de frio, calor, deficiência de yin com estagnação de energia e estagnação do fígado e da vesícula, gerando também deficiência de sangue, em especial nas laterais. Tá? E essa paciente, ela nos relata então que ela tem colesterol alto, triglicérides alto, que nos mostra também uma condição, né, dessa alteração do estômago e do baço em transformar, maturar e transportar os alimentos. Tá? Além de tudo isso, essa estagnação já está chegando no movimento madeira, gerando uma deficiência de sangue. E aí a paciente fala que ela tem quadros de insônia, que ela só dorme pesado quando ela toma medicação, que ela tem um sono muito leve, acorda várias vezes à noite. E essa condição do sono interfere diretamente nas questões de dores físicas, nas questões de limpeza energética, do reequilíbrio energético e também das questões emocionais. E também da limpeza emocional. Então a paciente vai ficando, né, com um mix de emoções interferindo diretamente no quadro clínico dela o tempo todo. O tempo todo. Tá? Além disso tudo, ela já tem uma condição de comprometimento dos rins que só funcionam 30%. Que nos mostra já um desgaste da energia ancestral, um desgaste da essência. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, nós temos aqui então um quadro clínico, né, onde a paciente apresenta, né, alterações energéticas e emocionais, tá? Energéticas e emocionais diversas no nosso paciente para, né, interferir em todo esse quadro dela. Inclusive no que ela mais reclama, que é a queixa principal dela, que é a enxaqueca. Então a enxaqueca é um desequilíbrio da madeira. Então a madeira, ela está aqui, ó, com a ponta do desequilíbrio. A ponta do desequilíbrio. Tá? Lá, a ponta do desequilíbrio sendo a madeira, sendo a enxaqueca, que é o que reverberou no físico, tá? Que é o que reverberou no físico. E isso faz muito sentido, porque o elemento madeira, ele coordena o sangue. Tá? E o sangue, ele é nutrido por 3 energias primárias, que são, né, a energia Yin-Qi, a energia Yang-Qi e a energia ancestral, a energia Jin-Qi. Então essas 3 energias formam o sangue. E ela está tendo um comprometimento agora do elemento madeira, com a crise de enxaqueca. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, então nós temos também um desequilíbrio da Terra aqui, ó, no fornecimento da energia Yin-Qi,
Por quê? Porque ela tem uma deficiência de Yin com estagnação de energia que prejudica a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos, tá? Fazendo com que isso gere um acúmulo, e esse acúmulo se traduz ali em umidade no sangue, mostrando o colesterol e os triglicéridos altos, tá? A umidade chegando no sangue, tá? Umidade, mucosidade, fleuma ali, né? Chegando no sangue. Tá? A alimentação dessa paciente é um fator primordial, porque ela tem uma restrição alimentar, porque ela tem uma intolerância ao glúten, tá? Ela tem alergia ao glúten, então coisas de glúten às vezes ela não come, mas nós temos que entender qual que é o fator alimentar dessa paciente, porque às vezes ela não come as questões do glúten, mas ela pode estar comendo muito açúcar, muito doce, muita gordura, que também vão, né, gerar ali um processo de desequilíbrio no estômago e no baço, favorecendo que tenha o acúmulo dessa umidade, mucosidade e fleuma chegando ali no sangue, certo? Ela tem também um desequilíbrio do pulmão, porque ela tem alergia. Ela está com alergia ao glúten, ela tem uma alergia, né? Uma coceira no corpo todo. E essa coceira no corpo todo nós temos que entender se realmente vem de uma alergia ou se vem de um comprometimento de circulação sanguínea, até porque ela teve um AVC hemorrágico, né? Isso, a questão vascular também pode gerar esse tipo de coceira, tá? Mas, independente, ela tem essa alergia ao glúten e ela vai no banheiro, né, 5 vezes por dia. Então, será que a alimentação dela está sendo restrita mesmo? Se ela vai 5 vezes ao banheiro, será que ela está fazendo a restrição alimentar ao glúten, né, dela mesma? Ou será que ela ainda tem alergia, mas ela força e come alguns alimentos que contêm glúten? Tá vendo? Olha como é minucioso a anamnese e como nós devemos levantar hipóteses para cada um desses processos. Tá? Show? E nós temos a energia de Inti, que é a energia ancestral, lá do elemento água. Que essa paciente já teve um comprometimento lá, né? Ela já teve um comprometimento lá, ela teve um AVC hemorrágico e ela tem um baixo funcionamento, né? Uma baixa função dos rins, que interfere diretamente na energia Yang, que está ligado à função dos rins. Perfeito? Então ela tem um comprometimento do sangue, mas ela tem um comprometimento das energias primárias também. Perfeito? Tá. A Karen perguntou aqui, professor, colesterol é sempre umidade? Fala um pouquinho mais. Sim, vamos entender um pouquinho mais a respeito desse processo, que é importante. Tá? O que é o colesterol? O colesterol não é moléculas de gordura que acumula no sangue? E a gordura, ela nada mais é do que o quê? Né? A molécula de gordura nada mais é do que a transformação, né, da energia Inti dos alimentos em células de gordura, em armazenamento de energia. Tá? Então, qual que é a função alimentar do nosso organismo? A função alimentar do nosso organismo se dá através, né, de uma alimentação. Essa alimentação é a matéria-prima para a formação de energia para o nosso corpo. Se nós ingerimos alimentos mais calóricos, hipercalóricos, né, com muita densidade, o nosso organismo tem uma grande quantidade de energia. Então ele vai começar a estocar essa energia. E ele faz esse estoque acumulando gordura. Então, a oferta de alimentos mais densos pode gerar o acúmulo de gordura, assim como também uma deficiência do estômago e do baço, que não consegue transportar e maturar os alimentos, também pode gerar um acúmulo de macromoléculas, levando ao acúmulo de gordura. E a gordura, então, é a transição da umidade, mucosidade e fleuma, que gera uma molécula de densidade energética, tá? E elas vão ser estocadas ou nos músculos, ou no fígado, ou vai ficar livre ali no sangue. Tá? Então, por isso que o colesterol alto, o triglicérides alto, é um aumento de umidade, né, no sangue. Certo, Karen? Também poderia ser muitas fibras, ela tem umidade e desidratação ao mesmo tempo? Olha, são questões que eu não tenho informação, tá? A respeito de umidade e desidratação ao mesmo tempo. Tá? Não sei como que é a alimentação dessa paciente. O que nos foi passado é que ela tem uma alimentação bem restrita.
por conta da alergia ao glúten. Só que muitas vezes o paciente acha que ele faz uma dieta restrita. Vamos supor, o paciente tem alergia ao glúten. Ele comia 4 pães, 2 de manhã e 2 à tarde. Ele comia bolo, ele comia lasanha, pizza. E agora, ele tem alergia, ele descobriu, ele passa mal, ele tem uma alimentação restrita, ele sabe da alergia ao glúten dele, só que ele só come um pão por dia, 2 fatias de pizza. Então, olha, é muito restrita a alimentação dele, mas ele ainda continua ingerindo esses alimentos. Tá? Então, sempre que o nosso paciente nos traz uma condição, nós temos que entender mais a fundo por trás. Porque na mente dele, ele não está errado. Ele tem uma dieta restrita, ele não está comendo aquela quantidade que ele comia antes. Tá? Então, ele restringiu, só que ele não tirou de tudo. Então, essas questões podem interferir, inclusive, no intestino. Show? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar? Show? Karen, consegui explicar também a questão do colesterol? Então, sempre que o paciente fala, eu faço uma boa alimentação, meu intestino funciona muito bem, eu pergunto o que é funcionar bem para ele. Uma vez fui atender um paciente e eu perguntei, como que funciona o seu intestino? Meu intestino funciona maravilhosamente bem. É um reloginho. Sério, faz todos os dias? Ele não. Eu faço uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. Mas é sempre uma vez por semana. Desde que eu nasci é assim. Então não funciona bem. Uma vez por semana não é funcionar bem. Então precisamos entender isso, porque isso vai fazer todo sentido dentro da nossa linha terapêutica. Porque se eu trato o meu paciente como que o intestino dele está funcionando bem, e sabendo que o intestino é o segundo cérebro, ele é fonte de matéria-prima para a estabilização do humor, de hormônios e neurotransmissores, então eu estou deixando o resultado para trás. Então sempre tenho que instigar o meu paciente em vários fatores. Em vários fatores. Tá? E isso não é só no intestino, mas nas questões menstruais, na questão do sono principalmente. Você pergunta para o seu paciente, você dorme bem? Nossa, durmo igual uma pedra. Deito 8 horas da noite, acordo 7 horas da manhã, durmo a noite inteirinha. Nossa, ótimo, perfeito. A quantidade de sono dele está excelente. Mas e a qualidade? Aí você pergunta, não, beleza, que legal, né? A sua quantidade de sono está ótima, mas você acorda cansado? Nossa! Acordo parecendo que passou um trator em cima de mim. Tá vendo? Tenho muitos pesadelos à noite, durmo igual a pedra, mas tenho muitos pesadelos durante a noite. Olha a qualidade do sono não sendo boa. Aí você pergunta, como que é a sua memória, a sua concentração durante o dia? Meu Deus do céu! A memória tá horrível, tá horrível. Tem dificuldade de concentração, tem que beber café o dia inteiro para manter acordado e concentrado. Tem muita sonolência durante o dia. Depois do almoço, se eu não tirar um cochilinho, o dia não presta para mim. Então, olha a quantidade de fatores que nos mostra que a qualidade do sono não está boa. Mas ele, perfeito, ele tem uma quantidade excelente. Ele dorme das 8 da noite às 7 do outro dia. 11 horas de sono. Não levanta nem para fazer xixi. Tá vendo? Que são detalhes que nós temos que estar atentos aos nossos pacientes e que vai fazer toda a diferença no nosso tratamento. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Então, sempre na anamnese do paciente, não é duvidar dele. Porque às vezes ele não entende. Às vezes ele não entende. Às vezes, para ele está fazendo certo. E às vezes ele acredita, porque ele não sabe, ele não tem um conhecimento que a quantidade de sono está boa, mas a qualidade pode não estar. Tá? Então sempre temos que ter esse conhecimento para passar isso para o nosso paciente, para questionar ele, inclusive mostrar para ele a evolução. Porque se você faz uma acupuntura para melhorar a qualidade do sono desse paciente, e ele melhora, nossa, ele acorda mais disposto, mais descansado, ele está melhorando a concentração, a memória dele durante o dia, mas na mente dele, sono para ele é só quantidade. E ele está continuando dormindo, ele continua dormindo às 11 horas por noite. Ele dorme às 8 e acorda às 7. Mas ele não percebeu a mudança, ele não percebeu a melhora dele.
Por isso que nós temos que sempre mostrar para o nosso paciente as melhoras dele. Por isso que dentro do curso de acupuntura da inteligência emocional, eu uso alguns questionários de estresse, de inteligência emocional, né? Questionários que vão mostrar para o meu paciente a evolução dele, né? Detalhes. A Fernanda está aqui, a Fernanda faz algo que é incrível. Ela tira foto antes e depois da língua do paciente e mostra para ele, né, a evolução dele. A evolução. Você vê, a partir do momento que você vê uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos, né, ele olha e fala, nossa, realmente eu tive uma melhora. Nossa, se eu parar para analisar, realmente eu melhorei nessas questões. E ele não tinha percebido. Olha o quanto de resultado que você está deixando para trás, porque o seu paciente não está percebendo essa melhora. Você viu. Você percebe que o seu paciente chega e antigamente ele era muito grosso, às vezes mal cumprimentava a secretária, mal conversava com você, agora ele chega, ele brinca com a secretária, ele conversa, ele está mais aberto a você. Você percebeu a melhora. Os familiares dele podem ter percebido a melhora. Mas às vezes ele não conseguiu ver a melhora. Ele não conseguiu ver a melhora. E aí, se você não mostra isso para ele... A acupuntura, pessoal, nós trabalhamos com questões emocionais e questões energéticas. Quando o paciente melhora o físico, perfeito, ele consegue ver. Nossa, minha dor melhorou. Ótimo, a acupuntura é perfeita. Mas quando nós trabalhamos com as questões mais sutis e que vão fazer a grande diferença na vida do paciente, que são as questões energéticas e emocionais, muitas vezes o paciente não percebe. E se ele não percebe, você tem que mostrar para ele. E quando você mostra para ele, olha aí a Fernanda falando, eles adoram a comparação da língua, porque ele consegue ver a melhora. Ele consegue ver. E quando você mostra isso para o paciente, vai ser comum o paciente chegar e falar, nossa, agora eu estou olhando a minha língua e eu tenho visto que está mudando isso aqui. Ele consegue perceber. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Não podemos ficar refém de achar que o paciente vai perceber a melhora sutil dele, sendo que às vezes ele não tem a clareza mental para perceber. Por isso que quando você traz uma técnica, um método de acupuntura, de autoconhecimento, de autocontrole das emoções, o paciente se situa melhor. Ele, nossa, aconteceu uma situação que se fosse antigamente eu teria explodido. E não, eu me contive. Isso faz a grande diferença. Show? Valeu a pena esse parênteses que nós fizemos aqui no caso clínico para trazer essas questões. Isso faz uma grande diferença, inclusive, para o paciente ter essa percepção. Tá? E voltando aqui para o nosso caso clínico, nós temos então esse comprometimento dessa paciente em 3 níveis de energia primária, acometendo uma energia secundária. E se nós formos ainda mais além, nós podemos trazer que essas energias também estão comprometendo uma segunda energia secundária, que é o calor. E o calor vem por conta do excesso de energia yang chegando no coração. O coração é que emana o calor para o corpo. Quando ele bombeia o sangue, a força mecânica de ejeção do sangue, né, emite, né, força o sangue a circular em todo o corpo. E quando o sangue circula, através do movimento de bomba do coração, o coração imprime uma força mecânica nesse sangue que vai bater na parede do vaso sanguíneo que é elástico, e essa distensão, né, da parede elástica do vaso sanguíneo transforma essa energia mecânica em energia térmica, promovendo então o calor para o organismo. O organismo precisa de calor. Só que se esse calor for mais alto, ele gera um comprometimento patológico. Tá? Então olha aqui, esse paciente já tem calor e ela já vem apresentando hipertensão. Então nós temos aqui as energias primárias sendo comprometidas, gerando um desequilíbrio nas energias secundárias, como o sangue, né, que está gerando um quadro de enxaqueca, e o calor, que está gerando um quadro de hipertensão. E a hipertensão arterial, né, a pressão alta, num vaso sanguíneo mais fraco, por conta de um desequilíbrio da terra,
ele favorece o rompimento e o surgimento do AVC hemorrágico. Olha que incrível! Olha o nível que nós chegamos nessa discussão desse caso clínico. E aí, então, nós podemos trabalhar essa paciente de uma forma ainda mais profunda. Porque o comprometimento das energias primárias, elas podem comprometer também e serem comprometidos, é uma via de mão dupla, as emoções. Então, a preocupação excessiva pode vir e prejudicar a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos pelo movimento terra, gerando, então, um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Tá? A energia yanti, né? A insatisfação, a tristeza, pode vir comprometer a energia do pulmão, desencadeando alergias, interferindo, inclusive, no intestino da paciente. Tá? A energia ancestral pode vir por insegurança e medo, que compromete a energia ancestral, compromete a fisiologia energética do rim. Inclusive, essa paciente só tem 30% do rim funcionando. Tá? E aí, quando compromete essas emoções primárias, gerando desequilíbrios nas energias primárias, isso começa a comprometer quem? As energias secundárias. Ansiedade, lá no fogo, começa a comprometer a frustração, a raiva da madeira. Tá fazendo sentido para vocês? Nós entramos num padrão de desequilíbrio emocional, energético, chegando no físico. Olha que incrível. Para a alimentação, você diria que precisa ser como? 0 glúten, ajustar com a dietoterapia também. Os chás, a pessoa se comprometer e ir mudando os hábitos, é coadjuvante também? Exatamente isso, Michele. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Dietoterapia, melhorar o processo inflamatório, tá? Tudo isso a dietoterapia, os chás são capazes de fazer. E aí, essa paciente, ela precisa também, não só com a acupunturista, fazer um tratamento com uma nutricionista específica. Tá? Se o paciente tem diabetes, uma nutrição específica para o paciente diabético. Essa paciente tem alergia ao glúten, então ela precisa fazer uma modelação, uma modulação de hábitos diários, de hábitos alimentares para melhorar esse padrão de desequilíbrio dela. Exatamente isso. Tá? Então, esses padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais, nós vamos tratar eles mais a fundo, trabalhando então a dessensibilização da terra para melhorar o padrão de desequilíbrio da terra, a estagnação, a umidade, melhorar a questão emocional. Tá? A dessensibilização do metal para melhorar a captação do oxigênio, a captação da energia yanti, melhorar a circulação, melhorar o diafragma. Nós podemos, inclusive, associar isso aqui com a liberação diafragmática. Tá? Fazer a dessensibilização da água para melhorar a emoção, medo, insegurança, que às vezes essa paciente nem percebe que tem. Melhorando a qualidade da energia ancestral. Tá? Nós podemos também fazer a dessensibilização do fogo para melhorar a ansiedade, estabilizar o calor, estabilizar o excesso da energia yang. Nós podemos fazer a dessensibilização da madeira para melhorar o quadro de raiva, de frustração, de deficiência de sangue, melhorar o padrão de raiva, de frustração, melhorar o quadro de enxaqueca através de um autoconhecimento e de um autocontrole das emoções. Show? Mais do que isso, nós podemos associar aqui, para a enxaqueca, a craniopuntura de Yamamoto, no ponto A. Como é uma questão neurológica, nós podemos associar com cérebro, cerebelo e gânglios da base. Tá vendo? Que agora nós temos uma visão ampla do nosso paciente para nós seguirmos uma linha terapêutica muito mais detalhada. Nós podemos ir ainda muito mais além. Podemos fazer aqui uma dessensibilização gestacional
que vai limpar emoções que essa paciente possa ter vivenciado, que essa paciente possa ter recepcionado no período que ela estava no ventre da mãe dela. Será que esse gatilho para essas emoções primárias aqui não vieram da gestação da mãe dela, quando ela estava gestante dela, quando a mãe dela estava gestante dela, que a mãe dela sentiu e passou para ela e ficou marcado no inconsciente? Tanto é que nós temos 2 linhas de pesquisas gigantescas hoje, uma inclusive de 2020, que mostra que as emoções que a mãe sente durante a gestação interferem na maturação cortical, em especial do hipocampo, na criança. E que crianças que tiveram mães que passaram por questões emocionais durante a gestação pode ter o hipocampo 2 vezes maior. 2 vezes maior. E a pessoa que tem o hipocampo 2 vezes maior, ela pode, inclusive, ver situações de estresse, situações de ameaça em ambientes neutros. E aí você faz uma limpeza emocional desde o período gestacional. Você limpa essas emoções que podem ser limpas tanto no consciente quanto no inconsciente. E é aí que você vai ter os melhores resultados. É aí que você vai começar a perceber que o seu paciente não tem só um padrão de melhora na dor, mas um padrão de melhora no desequilíbrio energético, um padrão de melhora no desequilíbrio emocional, tendo mais autoconhecimento, tendo mais autocontrole das emoções, que vai promover uma prevenção nos desequilíbrios energéticos. Show? Fez sentido esse caso clínico para vocês? Fez sentido esse caso clínico para vocês? Sim ou não? Ajudou de alguma forma? Explodiu a mente aí? Tanto tempo que a gente não usa a cabecinha saindo fumaça. Explodiu a mente aí? Então, pessoal, se você tem um caso clínico que queira que eu te mande, se você tem um caso clínico que queira que eu trago para você a minha visão dele, tá? Me mande no direct a foto da língua e a anamnese, que aí eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Toda terça e quinta às 8 horas da manhã estou aqui discutindo casos clínicos, tá? Como limpo esses sentimentos gestacionais? Aline, essa é uma metodologia, né, de limpeza das emoções, que nós vamos usar pontos que vão acessar, né, não só a parte energética da medicina tradicional chinesa, mas sistema límbico e neocórtex, desde o período da formação da criança, e que vai fazer essa limpeza. Toda essa metodologia está dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, tá? Se você tiver interesse nessa metodologia, me chame no direct que eu te passo mais detalhes também a respeito dessa metodologia, desse curso, como que ele funciona, tá? E quem quiser aula sobre tireoide, me mande um direct que eu também te envio a aula de tireoide, beleza? No mais, vou tirar foto do quadro, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. Se você não se inscreveu ainda no canal do Acupunturista no Telegram, vai lá no link da minha bio, se inscreve, porque lá eu passo conteúdos diários para vocês tirarem o melhor proveito, ter os melhores resultados com seus pacientes tratando as questões emocionais. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, basta me chamar no direct, tá? Um grande abraço e até mais. Qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Foi incrível. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês.